Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso diálogo, nosso bom diálogo, todas as quintas-feiras, das 19h30, aqui no Grupo Girassol. Hoje nós teremos um programa muito especial, porque estamos recebendo integrantes da diretoria da Sicoob Credicitrus. Andrezinho, eu preciso com que você coloque esse roteiro aí bem legal, porque o meu óculos não é dos melhores, né? E nós vamos começar um programa bem descontraído. Estamos começando hoje o nosso diálogo aqui na Girassol. Você pode nos acompanhar em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais do programa Diálogo com Sander Ascencio e da Girassol. É muito bom ter você conosco. Hoje estamos recebendo o Valmir Fernandes Segato, CEO da Credicitrus, diretor-presidente executivo, e o Marcelo Soares, diretor de operações da cooperativa. Falar um pouquinho sobre a Sicoob Credicitrus. Cooperativa de Crédito Credicitrus foi fundada em 14 de setembro de 1983, com 38 anos de atividade, sediada em Bebedouro, São Paulo. É uma das maiores cooperativas de crédito do país, aproximando-se dos 9 bilhões em ativos financeiros. A Credicitrus conta com uma carteira de mais de 160 mil associados, são seus cooperados, com mais de 1.100 funcionários, com 110 postos de atendimentos em 98 cidades localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e abrangência nacional por sua agência digital. Classificada como uma das melhores empresas para se trabalhar no país, a cooperativa em 2020 gerou um resultado socioeconômico de 719 milhões e contabilizou 209 milhões em sobras. A Credicitrus, até o final de 2021, inaugurará mais 5 postos e pontos de atendimento, buscando levar às comunidades os benefícios do cooperativismo de crédito. Com essa expansão, a cooperativa passará a atuar pela primeira vez no estado de Mato Grosso do Sul, além de fortalecer a sua atuação nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Até final do ano, Porto Ferreira será em novembro, Varginha será em dezembro, Poço de Caldas em dezembro também, Aparecida de Taboado em dezembro e Amparo em dezembro. Tema do nosso diálogo hoje: o maior propósito é cooperar. E é verdade, né? Então, eles vão poder explicar bem aí esse propósito de cooperar. Nosso programa conta com assessoria jurídica de Foganholo e Vidal, Sociedade de Advogados, e Leme Correia, Sociedade de Advogados, aqui de Bebedouro. Fique ligado, esse programa vai ser muito interessante, muito informativo e muito descontraído. Vem comigo. Muito obrigado, Valmir Fernandes Segato, meu amigo. Já é a terceira ou quarta vez que nós estamos juntos numa entrevista e toda vez que eu convido ele, ele fala assim, eu vou. E vem mesmo. É um homem de palavra, né? Obrigado por prestigiar o nosso trabalho e nós temos prazer em divulgar o que vocês têm feito de bom, o que a Credicitrus tem feito de bom para toda essa sociedade e todas as localidades onde ela está incutida. Marcelo Soares, seja bem-vindo. É a primeira vez que nós estaremos nesse bate-papo descontraído. Olha, por mais que eu esteja acostumado com as câmeras, com os microfones, sempre a gente fica um pouquinho nervoso, né? Natural. Porque é natural. A gente receber duas pessoas tão importantes no nosso programa, além de marcar o currículo da história do diálogo, marca a história do meu currículo como jornalista. Então, a minha gratidão e meu respeito e meu carinho sempre. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Sander. É sempre um prazer estar com você. Muito bom, Valmir. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Espero que hoje aqui a gente consiga passar um pouco do que realmente é o cooperativismo, especialmente sobre a Credicitrus. A Credicitrus, eu convidei o Valmir e o Marcelo para eles estarem aqui, porque a Credicitrus ela chamou muito atenção nesse período da pandemia, né? E eu vou deixar com que ele conte um pouco sobre toda a Credicitrus, mas em especial esse período da pandemia, que foi um período de muitos frutos, de muitos desafios e de muito aprendizado. Mas algo que nos chamou muita atenção
foi a preocupação deles com as pessoas. Olha, nós estamos fazendo de tudo para a gente manter a cooperativa rodando bem, mantendo empregos e prestadores de serviço. Isso deixou de provocar um caos na sociedade, né? Porque nem todas as empresas tiveram condições de ter essa postura, né, Valmir? Exato. Então, nós gostaríamos de... Quando eu estive num outro veículo de comunicação, no começo da pandemia, eu dei oportunidade ao Valmir, né? Dei voz a ele para que ele contasse as estratégias, o que a Credicitos estava fazendo naquele momento, e foi muito bom. E hoje nós temos um período de balanço, que você e o Marcelo, se vocês puderem contar para a gente como foi, como está sendo essa experiência. E tem sido muito boa, porque pelos resultados, pelos frutos, a gente conhece as árvores, né? É isso mesmo. Você falou de 1.100, hoje quase 1.200 colaboradores, no qual a gente, né, representa aqui. Representa junto ali mais uma equipe de 5 executivos, a Denise, o Martins e o Sávio. E sempre junto em harmonia com o nosso conselho, na figura aí de São Marcos, da Maria Tereza e os demais conselheiros, fiscal, administrativo. Nós sempre temos o cuidado de colegiar, harmonizar, apesar de divergir, convergir. Acho que isso caracteriza bem o formato de trabalho que a gente faz. 2 aqui hoje têm grande responsabilidade de falar por 1.200, quiçá pelos 160 mil, que se multiplicar por 3 ou 4, nós estamos falando aí de aproximadamente 5 mil pessoas, 500 mil pessoas sendo impactadas, que nas suas comunidades com certeza terão outro impacto. Sem contar a quantidade de colaboradores, que diretos, Exatamente. poucos, mas e as suas famílias, 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. Então, a hora que nós está dando uma numerologia disso, claro que nós aqui vamos fazer esse talk show aqui de uma forma bem tranquila e direta, mas quando nós estamos falando de pessoas e esse tamanho desse impacto na sociedade, causa um nível de responsabilidade enorme. Há uma necessidade da gente se preocupar com pessoas que cuidam de pessoas, que reagem, interagem e vivem com pessoas. A pandemia pegou todo mundo, de certa forma, despreparado. Nós vivíamos um mundo e entramos em imediato, sem ser avisados, numa realidade. Alguns fatos interessantes daquela época, né? Nós estávamos fazendo as assembleias físicas, iniciando o fechamento de um ciclo de 2019, Soares, Martins, Conselho, Somar, Tereza, dividindo a sua presença de grupos, e iniciou-se aqui em Araraquara, passou por Limeira, e quando estávamos em São Paulo já estávamos ali com uma preocupação do que estava acontecendo, e eu me lembro do Martins chegar e falar, precisamos aprovar uns 300, 400 computadores, uma compra rápida, porque se esse negócio da pandemia dizendo como está, o que nós vamos fazer? Precisamos ter um grupo de pessoas preparado para estar em home office, hein? E não podemos parar, né, como você falou, a cooperativa. Então já temos um grupo, já temos outro, temos que preparar. Naquela noite de quinta-feira, dia 12 de março, em São Paulo... trocaram o pneu do carro com ele andando. Exato. Mas é curioso contar essa história porque ele lá, Martins, na sua obrigação de olhar para o futuro, na época fazendo gerenciamento de risco, a Denise lá dentro da governança, o Soares fazendo a operação andar, a gente tudo em equipe ali, o Sávio lá no dia a dia da rede, todos, né, vivendo uma realidade e de repente precisávamos viver formato diferente. E aí é a hora que você começa a ver o equilíbrio e a harmonia da equipe. Um se preocupando que temos que correr com isso, antecipa, a turma lá do Gesiel, eu estou citando os nomes aqui e nós vamos falando, sem deixar de contar de ninguém, né, falando um pouco de todo mundo, mas a hora que a coisa começou a acontecer, a ficha foi caindo, veio na lembrança a condição de não ter sido preparado, a ter ido buscar preparo pensando em alguma coisa, mas todos agindo sempre de forma preparada, de forma antecipada, sempre pensando em projetos inovadores. Então aquela reação ali foi, temos que fazer algo de imediato, e fez. Na segunda-feira, o conselho se reúne e fala, e agora? Suspende todas as assembleias. Que haviam ali mais 16, 13, 15 para se realizar. Aí apareceu desafios. Eu estou lembrando aqui do desafio da Denise e achar o jeito de colocar no aplicativo e a gente fazer a assembleia digital. Vou lembrando aqui do Martins conversar lá com a confederação para que o Cicobi preparasse e a gente conseguisse fazer. E fomos o primeiro que fizemos. E colocamos
em vez de 1.200, 2.300, 3.000 associados, como tinha sido no ano anterior, 8.500 de forma digital. E nesse ano agora, totalmente digital, 22.000 associados em Assembleia. Eu posso até passar um pouco para o Soares aqui, porque esses bastidores é gostoso você relembrar, né, Soares? Exato. Porque faz da gente só relembrar coisas que nos desafiaram e nós conseguimos superar. Não, e assim, e a alegria e a satisfação com humildade de dizer assim, olha, acertamos. Mas Ou de também, repente viu, erramos menos. Mas erramos também. O bom do erro é o aprendizado, pedaço do acerto. É verdade. Por isso que a gente não pode ter medo do erro. É verdade. Né? O Soares, no momento, eu me lembro, ele pode falar até melhor, chegou aquela hora que falou assim, ó, mudanças na economia. Palestra lá no Banco Central, mexe nisso, mexe aquilo, e aí? E o crédito? Né? Chegou um momento que agora nós temos prorrogações, temos que acudir, temos que socorrer. Exato. Foi um momento bem forte também, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar, porque depois que, como você falou, Sander, passou um período, já dá para fazer um balanço, mas é muito importante ressaltar que nós estamos no final, né? Se Deus quiser, no final de uma pandemia, né? Então hoje parece meio que normal comentar sobre isso, mas a última pandemia nenhum de nós estávamos vivos, né? Foi por volta de 1920 a 100 anos atrás. Então é tudo novo para todos nós. Sim. Então quando você está num desconhecido, você tem que assumir riscos, né? E aí o risco que nós assumimos de fazer toda essa mudança para home office, ela veio muito em função do alto poder tecnológico que a Credicitos construiu ao longo do tempo. Então ela já tinha uma base de inovação desde o seu nascimento. A gente até comenta, o próprio Marcelo Martins, o pessoal hoje fala muito de fintech, né? Há 38 anos atrás, a Credicitos foi uma grande fintech que deu muito certo. Então é só a palavra que é recente, mas há 38 anos atrás foi uma grande fintech pensada, muito bem organizada e que deu um fruto espetacular, sendo hoje uma das maiores cooperativas do Brasil, a terceira da América Latina, com todos esses números que você comentou. Você só errou no número, que você falou que estava se aproximando de 9 bi, mas nós já passamos de 9 bi. Olha, então nós estamos com 9 bi 100 de ativos, né? Então nessa transição, agora nós estamos numa pandemia. Quem viveu uma pandemia que está vivo hoje? Ninguém. Como nós vamos fazer, né? Então nós pegamos os dois grandes pilares que a gente entende que é muito importante hoje, que é a tecnologia e as pessoas, né? Então a gente uniu todo o poderio tecnológico da Credicitos e com cuidado de pessoas, né? Conectando tudo isso, dando tranquilidade para as pessoas, né? E deu muito certo. E quando o Valmir fala de economia, né? A gente poderia ter uma decisão ali bancária, vamos dizer assim, né? Mas nós não somos banco nem pelo propósito, nem pelo nome, e nem pelo histórico, e nem pelo futuro que a gente prega, né? Então, a gente tomou uma decisão ali de postergar praticamente muitas operações que poderiam ser postergadas pelos setores que estavam sendo mais afetados, dando um apoio para aqueles setores, já tudo isso com embasamento legal junto ao Banco Central, né? Então, essas prorrogações, esse atendimento ao cooperado, de manter as linhas disponíveis. Então, a gente conseguiu fazer o que muita gente fala no discurso, que é o cuidar de pessoas e cuidar do negócio também. Então, a Credicitos não parou, pelo contrário, 2020, que foi um ano cheio de pandemia, nesse ano a gente já está tendo um declínio, foi um ano de crescimento muito expressivo em todos os blocos, não só do crédito, da captação, uma grande incorporação pelo caminho. Pela primeira vez nós superamos a barreira de 200 milhões de sobras, crescemos no Instituto, né? O Instituto ele, já tinha um ano de fundação. O Valmir acho que pode falar um pouco melhor, que ele está mais. Eu faço parte também do Instituto, mas ele teve um crescimento substancial durante a pandemia no apoio das comunidades. Então, ele teve aí um crescimento vertiginoso, vamos dizer assim, né? Realmente importante, né? Numa expressivo. Fase que ele foi demandado, ele respondeu. Exatamente. Exatamente. Muito bacana. Tem condição da gente colocar um vídeo aí, André? Vamos conhecer um pouquinho.
desses 38 anos da Credit Citrus, inclusive eu quero registrar aqui, antes de vocês colocarem o vídeo, o trabalho importante da Elaine Dias. Ela está aqui conosco, nos deu um apoio maravilhoso. Parabéns, Elaine, você é muito competente, uma graça de pessoa. Esse relacionamento institucional que você provoca, que você traz no exercício da sua função da Credit Citrus com as instituições, Elaine, é muito importante. Isso também é cooperar. Parabéns, viu? Ela tem um relacionamento excelente com os veículos de comunicação e a gente, como jornalista, né, não estou te jogando confete. O que é bom a gente tem que dizer. Então, parabéns, viu? Muito obrigado. Esses filmes que vocês vão ver rolar hoje aí foi a Elaine que conseguiu pra gente. Vamos assistir dos 38 anos da Credit Citrus, um pouco da história dela? Por favor, Rodrigo, se você puder colocar, eu agradeço. Toda história tem um início, um ponto de partida, um start. O da Credit Citrus foi lá em 1983, em uma cidadezinha chamada Bebedouro, localizada no interior de São Paulo. Pois é, já se passaram 38 anos desde o nascimento dessa instituição financeira. E se tem uma coisa que o tempo ensinou a todos nesse período, é que o cooperativismo é uma força que veio para melhorar o mundo. Quando os colaboradores e cooperados olham para o que foi construído até aqui, cada um se sente parte de uma história que é única, que ganha novos capítulos a cada dia e marca a vida das pessoas. Afinal, tudo na vida é sobre presença, e é exatamente o que a Credit Citrus faz por meio de 110 agências espalhadas por 98 cidades, preservando o atendimento humanizado em todos os canais. Mas a Credit Citrus não chegou até aqui sozinha. Ela teve a ajuda de pessoas que, como você, optaram por uma vida financeira mais inteligente. Porque a real felicidade está nos sorrisos, os abraços e até mesmo os melhores sentimentos são aqueles que as pessoas compartilham. Ao longo dessa trajetória, a Credit Citrus descobriu em cada pessoa um motivo para que o cooperativismo financeiro fosse levado a novos horizontes. E essa é a essência da instituição. Fazer com que cada um dos 160 mil cooperados tenham orgulho e sintam-se realizados. Parabéns a todos que descobriram que a Credit Citrus faz sentido para as suas vidas. Credit Citrus. Juntos somos movidos pelo propósito. Emocionante esse vídeo, não é, pessoal? São 38 anos de uma história linda. Gostaria de registrar aqui a participação dos nossos espectadores e que estão acompanhando a nossa programação. A Fabiola Prata, boa noite a todos. Boa noite, Fabiola, obrigado pela sua participação. Flávio Stort Silva, boa noite de Conquista, Minas Gerais. Boa noite, Flávio. A Dulce Helena, boa noite, amigos. A Dulce aqui de Bebedouro. Gilberto Galão, ele é gerente da unidade da Credit Citrus de Mococa. Olha lá, boa noite a todos de Mococa. Faz um trabalho excelente lá, viu, Segato? Faz a diferença. Minha esposa, Aparecida Lopes Ascencio, essa é a primeira dama da minha vida. Ela falou, água para, né, Valmir? Quando as damas falam, não tem discussão, né, Marcelo? É, com certeza. É isso aí. A Maria Prata, boa noite. Paulo André Neto, boa noite também, da equipe da Credit Citrus. Maria Tereza Uchoa, boa noite, Tereza. Um abraço a você, Dr. Caio, sua mamãe, essa família linda, maravilhosa. Obrigado pela sua participação, viu? A Tereza tem um movimento muito forte, inclusive com a Credit Citrus, especialmente com o Instituto, né? E nós vamos depois falar um pouquinho sobre isso. A Bernadette Berna, de Jaboticabal, também está nos assistindo. Obrigado, Bernadette. O Wellington Ricardo Estevão, de Garça, olha que legal. Boa noite, amigos, todos cooperados de Conquista, Minas Gerais. Olha que bacana. Obrigado, pessoal que está nos acompanhando. O Claudinho Nastromagário, nutricionista, aqui de Bebedouro. Boa noite, meus queridos amigos Sander, André, Rodrigo e Mariana. Tenham um ótimo e abençoado diálogo com Sander Ascencio. Obrigado, Claudinho. Cooperado de Luiz Júnior de Freitas, de Santa Fé do Sul. Programa sensacional, não perca um diálogo. Aliás, sou cliente da Credit Citrus e recomendo muito. Tem me ajudado muito em minha vida e em meus negócios. Santa Fé do Sul, São Paulo, ligado em vocês. E vamos que vamos. Abraços aos queridos amigos. Um dia eu fui em Santa Fé do Sul, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Luiz Júnior de Freitas também é meu amigo. Cheguei lá, no final do trabalho, fomos tomar um café, de repente esse moço me leva lá no prefeito de Santa Fé do Sul. Fomos recebidos lá como, né, André, com honrarias lá e foi muito bacana.
e o prefeito de Santa Fé do Sul falou muito bem da Credicitos. Eu me senti orgulhoso de ouvir ele falar de Bebedouro e especialmente do trabalho espetacular que a Credicitos desenvolve no município de Santa Fé do Sul. Até me perdoe de eu estar falando para você isso agora. Então, o prefeito Evandro Mura de Santa Fé do Sul registrou naquele dia a sua alegria e satisfação por ter uma agência da Credicitos lá em Santa Fé. Então, os cooperados lá são muito bem atendidos. Eu fiquei sabendo, nós temos tanta coisa para falar, né, Valmir? Tanta coisa, né, Marcelo? Mas vamos ter tempo, vamos ter tempo. Nós temos aí um agente virtual muito bacana, que ele primeiro nasceu fisicamente, né, em um robozinho, e hoje ele é um assistente virtual e ele é o Léo. O Léo. E ele tem um nome de Léo, e eu vou deixar que você diga por quê. Léo, por quê? Por conta do Sr. Leopoldo, né? Uma alegria a gente poder fazer a memória viva, né? Tem até o avatarzinho ali, né? E o avatar busca um momento dele na fase mais jovem ali, né? Eu não tive a felicidade, a alegria, a possibilidade de ter conhecido o Sr. Leopoldo pessoalmente. Eu falo disso tudo de uma forma que eu não tive essa oportunidade, porque quem teve exclama de tal forma para nós que deixa memorável e deixa com saudade mesmo não tendo conhecido. Mas o Léo, ele tem o símbolo hoje dessa participação virtual, todo dentro de uma tecnologia, inteligência artificial, capturando informação e conversando, interagindo. Então é um assistente nosso, né, de peso. Eu tive estudando sobre o Léo, ele tem inclusive uma capacidade de ir ficando cada vez mais inteligente, cada vez mais interativo de forma natural, né? Interagindo com os cooperados, com os clientes, com os não cooperados. Exato. E vai se tornar aí alguém muito famoso, né? Dentro da Credicitos, muito bacana essa iniciativa. Já era famoso, né? Já era famoso e agora cada vez mais, né? Porque na verdade o Léo, né? Ele é a palavra omnichannel, né? Ele é, na verdade, uma captura de todos os meios de comunicação, seja Facebook, seja WhatsApp, seja Instagram, seja telefone, qualquer meio de comunicação que o cooperado queira ter o contato com a Credicitos, ele é concentrado nesse omnichannel, que ele distribui internamente de forma automática para as áreas afins para dar a resposta mais ágil, e quanto mais ele vai interagindo com os cooperados ou com os funcionários, ele vai memorizando tudo isso eletronicamente e vai criando cada vez mais respostas assertivas, rápidas, e todo mundo vai se ligando mais com o Léo, né? Mas o que eu queria destacar do Léo na conversa aqui é que hoje em dia a gente tem muitos desses avatares, desses robôs virtuais, né, de atendimento ao público. Mas o Sr. Leopoldo eu também não tive o prazer de conhecer, mas todos falam que ele tinha o poder da empatia de uma forma muito destacada, né? Então, e o Léo, a caricatura dele, que foi criada agora, e quando todo mundo vai falar do Léo, já fala sorrindo, já fala brincando. Então, eu tenho certeza que essa conexão dessa empatia vai transformar algo virtual em algo muito próximo dos cooperados. Porque se você tiver um robô, mas ele for muito frio, você acaba perdendo essa sensibilidade. Então foi muito assertivo de uma inteligência muito bacana de todos que construíram essa ideia, e a família aprovou, de homenagear o Sr. Leopoldo, e essa empatia parece que o robozinho já nasceu empático, né, Valmir? A própria palavra, né, Léo, ela faz você sorrir quando você fala Léo. É verdade. Busca. Então, é o que o Soares falou, a felicidade de quem pensou, falou, a turma da TI ali, né, o Gese, a turma ali, o Thiago, sempre estão nas áreas pensantes, né, nas áreas de inovação, tudo ali, que a Credicitos é fantástica nisso, né, tem um background nisso absurdamente grande. Quando chegou com essa ideia de pensar, e a outra área lá no marketing, vamos pensar no avatar, vamos pensar... Tudo isso culminou no que você está vendo hoje, mas levou um tempinho. Implantação do Omnichannel, outras tecnologias lá do relógio do cooperado, que faz todo o workflow andar, tudo isso vai alimentando para que você tenha esse mundo digital agregado ao mundo físico, que a fortaleza do mundo físico é o relacionamento, para que a gente faça estabelecer lá no dia a dia, Sandra, aquilo que você conhece bem que a Credicitos faz, que é que o círculo
virtuoso do relacionamento sempre aconteça. Portanto, uma ferramenta potente, que é essa digital, ela tem mais o objetivo, nos dar mais fortaleza de relacionamento lá na ponta. E o digital entrou para fazer o FIDigital funcionar. E falando essa questão do atendimento digital, né? O Léo, ele vai ter a capacidade, já tem a capacidade, de percorrer todo o formato de atendimento digital, mas ao final, porque a maioria desses robôs, eles têm o final no digital. Ali com o Léo, ele pode ser resolvido todos os aspectos, todos os assuntos no digital, mas se nos finalmente o cooperado quiser endereçar algo para o atendimento físico, o próprio Léo vai fazer o agendamento eletrônico para o cooperado ir até o PA ou até a agência ser atendido fisicamente. Então, ele é digital, mas ele também pode fazer o caminho para o cooperado ser atendido pessoalmente. Olha, os entrevistados são vocês, mas nós estamos num diálogo. Eu conheci o Sr. Leopoldo pessoalmente, né? E o Léo realmente tem uma aparência física com o Sr. Leopoldo mais jovem. E ele tem duas características importantes, né, que o Sr. Leopoldo tinha, que era a sensibilidade para com o ser humano e a abertura ao aprendizado e deixar com que os mais jovens caminhassem, que a tecnologia caminhasse. Então, realmente, foi uma homenagem merecida e maravilhosa que a Credicitrus fez ao Sr. Leopoldo. E essa empatia que ele conquistou ao longo da vida dele, né? Lidando com pessoas com muito cuidado, com muito carinho, instruindo, ensinando, ajudando, sempre muito sério, mas no final de uma palavra sempre um sorriso, um acalento. Isso realmente traz um sucesso enorme para o Léo. Sem dúvida, vocês foram muito assertivos, parabéns. Sou fã do Sr. Leopoldo e sou fã também do Léo, né? Muito bacana. André, por favor, você consegue colocar aí o filme para a gente conhecer o Léo? Por favor, você consegue pôr, Rodrigo, por gentileza? Vamos assistir um filme? Muito prazer, eu sou o Léo, sou o novo integrante da equipe de atendimento da Credicitrus, o seu assistente virtual e pessoal. Que reforço, hein? Estou pronto para tirar suas dúvidas e ajudar no que for preciso. Conte comigo para facilitar o seu dia a dia. Estou sempre à sua disposição, 24 horas por dia, 7 dias da semana, em nosso site, redes sociais e WhatsApp. A gente se vê! Credicitrus, juntos somos movidos pelo propósito. Muito bem, bacana o Léo, hein, Marcelo e Segato, bacana, maravilhoso, parabéns aí à equipe de criação, ficou sensacional. Além de tudo, trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia e nunca se cansa. Exatamente. Olha, vamos falar um pouquinho da retomada após a pandemia. Eu tenho um registro aqui que os atendimentos presenciais começaram com mais intensidade a partir de 2 de agosto. Com todos os cuidados, claro. usos de EPI. Isso é interessante. Nós estamos falando de inovação, de relacionamento, mas vamos falar um pouquinho da retomada da... A Credicitrus não deixou de atender durante a pandemia inteira. Pelo contrário, aproveitou inclusive para desenvolver metodologias de atendimento digital, incluindo ali até a criação de uma fila digital que você pode, até hoje ela funciona, agendar o seu horário de atendimento para facilitar. De modo que você, com isso, teria atendimento presencial, mas, ao mesmo tempo, evitaria potenciais aglomerações, principalmente nos momentos mais críticos que a pandemia impôs a gente, exigiu da gente distanciamento. Isso continua funcionando, né? Lógico que as unidades tinham ali que acompanhar aquele período de horários, aquelas faixas de cidades, regiões que tinham que exigir um distanciamento, fechamento, cumprimento de horários. E a opção de cuidar de pessoas busca regras mais rígidas para que gerem segurança para as pessoas. Cuidar de pessoas não é só cuidar do colaborador, é cuidar do cooperado, cuidar da cidade. E por isso nós tivemos esse cuidado e esse carinho de fazer dessa forma. Naturalmente que conforme foi evoluindo a vacinação e ao mesmo tempo o ato da vacinação proporcionou
uma reversão, como o Soares lembrou aqui. Se Deus quiser, nós já estamos finalizando, né? Graças a Deus, se Deus quiser. Que bom. A gente está rezando por isso, para que isso continue no ritmo que está. Nós fomos, além de abrandar, e as portas já estando abertas, nós fomos maximizando o nosso tempo. Inclusive, voltando àquele formato que nós atendemos a partir das 8 da manhã, né, até as 16 da tarde, que nenhum banco faz isso no mercado, nas praças. Então, um dos nossos diferenciais, que sempre foi dar esse atendimento presencial mais amplo, ele continua. Voltamos em 2 de agosto de uma forma presencial mais abrangente. Não deixamos de aproveitar os desenvolvimentos tecnológicos, a exemplo da fila digital, do que você vai lá e faz seu agendamento, continua sendo feito hoje. Temos as possibilidades de fazer as visitas, de trabalhos home office quando for necessário. Então, nós agregamos um amplo espectro de atendimento. Para cada realidade, para cada praça e para cada cooperado, a gente tenta customizar o máximo possível dessa forma. Acho que isso é um ganho. E o que está muito, muito óbvio, né, Sander, que a pandemia trouxe, e agora nos finalmente, que a grande certeza que nós temos é que o certo é o incerto, né? Então, as incertezas, elas aumentaram, potencializaram muito com a pandemia e, apesar das incertezas, elas geram também inúmeras oportunidades. Então, houve N aprendizados na pandemia, como atendimento agendado. Então, você imagina hoje, você pode continuar ligando ou através do Léo ou através da agência, qualquer canal da Credit Citrus, falando, não, meu melhor horário, eu quero ir em tal horário na cooperativa e ser atendido. Você pode fazer isso, nós mantivemos isso, né, porque é um ganho muito grande. Então, tudo que foi possível que nós aprendemos e que deu resultado e que deixou o cooperado com mais flexibilidade, mais disponível o atendimento, vamos dizer assim, para não ter aquele pico de fluxo, etc., a gente está mantendo e está sendo um sucesso, né? Então, como o Valmir disse, o grande desafio é utilizar essas incertezas pouco a pouco e encaixando para que o melhor aconteça, né? Então, semana após semana a gente se reúne e a gente vai decidindo conforme os acontecimentos vão tendo. Tem empresas que decidem de uma forma, outras empresas de outra, setores de outra, e a Credit Citrus tem sua característica também, e a gente está moldando, não vai ter mais um padrão, né? Então, o que não vai ter, na verdade, é padrão, né? Então, a gente quer realmente fazer com que a Credit Citrus permaneça aí muito forte no atendimento, que é o que leva o cooperativismo adiante, né? Seja ele no digital, seja ele no físico, seja ele no digital, seja ele de qual forma for, através do Léo, a ideia é manter a fortaleza da Credit Citrus, que é a proximidade. Na verdade, cada desafio, cada oportunidade deve se tornar uma oportunidade. Com certeza. Como consequência, um bom resultado. Com certeza. Essa é a mentalidade. Olha, ser cooperado da Credit Citrus, depois, se vocês puderem dizer isso com mais detalhes, você tem. Eu não vou fazer propaganda, mas eu vou falar o que é o cooperativismo de crédito, né? Economia em tarifas, juros mais competitivos, participação nos resultados, horário de atendimento diferenciado, você acabou de falar agora, das 8 horas da manhã às 5 horas, 16 horas, às 4 horas da tarde, e retorno dos juros, né? Então, querendo ou não, além de tudo isso que a Credit Citrus está criando de uma forma bem diferente do mercado, né, ela tá tendo uma vida própria, né? A gente olhando de longe, você vê que a Credit Citrus, ela tem aprendido com o seu viver, mas tem tido vida própria, né? O pessoal diz assim, nada se cria, tudo se copia. Eu discordo um pouquinho disso. Eu acho que tem coisa que a gente copia, tem coisa que a gente cria. E tem coisa que a gente cria que dá certo, tem coisa que não dá certo. E esse aprendizado que a Credit Citrus está tendo de vida própria tem feito a grande diferença, né? Ou seja, o cooperado ele é atendido da forma que melhor lhe convém, com uma participação que ele passa a ser dono. Ele é dono, o cooperado ele é dono, né? Isso é muito legal. E tem um retorno que não é só o retorno financeiro. Existe o retorno social, existe esse relacionamento com o cooperado, né? Depois vocês até
pudessem dizer, por exemplo, uma característica que você disse numa entrevista de Jaguariúna e Olambra, Barretos, que se o cooperado quiser fazer uma reunião do seu negócio dentro de uma agência da Credicitos, essa estrutura está lá para ajudá-lo, para atendê-lo. Então, quer dizer, então não é só um banco, não é verdade? André, vamos ler alguns comentários aí? Olha lá, ó, quem me deu o bolo tá ali. Eu estou falando com muito respeito. O Domingos Sávio, né, está aqui, boa noite a todos, saudades, ótimo evento. O Domingos Sávio, ele está uns dias de descanso, está de férias. Logo, logo ele volta a trabalhar. Não é isso, Segado? Sim. Muito bem, senão ele estaria aqui no nosso bate-papo também. Marcelo Martins está me devendo uma entrevista, já disse para ele que eu vou ter que, ele e o Segato vão ter que vir aqui. O Sávio e o Marcelo Martins vão ter que vir aqui. Nós temos 3 a Denise também. A Denise, o Martins e o Sávio virão aqui. Tem que fazer um alvará de intimação, Valmir? Não, já estou intimado. Olha lá, Maria Tereza Show, um abraço, Sandro. Ô, Tereza, um abraço para vocês também, um beijo para essa família linda. Obrigado pelo carinho com o Léo. Nossa, seu pai é uma pessoa maravilhosa, mora no nosso coração até hoje. O Fábio Fernandes, boa noite, Fábio. O Felipe Menossi, boa noite, Felipe. A Débora Alvarenga, boa noite. William Paganelli, nosso amigo aqui de Bebedouro, parabéns, Sander, Valmir, Marcelo, a Cicobi Credicitos em excelentes mãos. E é verdade. O Danilo Caetano é gerente do PA aqui do shopping. Está aqui registrando a sua participação, Sander. Parabéns pelos entrevistados dessa noite. Temos comentário no YouTube, André? Camila Ascencio, Credicitos, orgulho em fazer parte. Parabéns, senhores Valmir e Marcelo. Pai, meu orgulho. Olha, eu sou suspeito, hein? Eu sou pai da Camila, então eu sou suspeito. A Márcia Silva, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Camila. Um beijo para você, querida, viu? Olha, podemos falar um pouquinho dos benefícios do cooperativismo? De ser cliente da Credicitos, além de tudo isso que vocês estão falando, mas ó, o Dindim. Podemos? Dindim, Marcelo. Podemos. Você já comentou bastante aí, né, sobre o retorno do capital, sobre tarifas mais baixas em relação ao mercado, taxas mais competitivas, enfim, todo o resultado que é gerado, que a gente chama de resultado social econômico, que é o resultado em si, mais a economia em pagamento de juros mais acessíveis e também em tarifas, ele compõe o resultado social econômico, né? Então, isso aí só no ano anterior foram mais de 700 milhões, que se a Credicitos não existisse, esses 700 milhões estaria num banco privado ou num banco público, enfim, que não fosse estaria aí no mercado, fora da Credicitos. Mas eu gosto sempre de frisar um ponto que não basta apenas o resultado, né? Quando você compara com um banco tradicional, esses 700 milhões, ele teria ido ou para um grande centro, provavelmente São Paulo, ou até para fora do país, porque ele vai para onde está a matriz do banco, né? Na Credicitos, apesar da matriz ser Bebedouro, o resultado ele é da comunidade. Então, porque o resultado socioeconômico, se uma agência, por exemplo, de Porto Ferreira, uma agência de Campinas, enfim, de São José do Rio Preto, ela tem uma economia de Itaiúva, qualquer porte de cidade, ela tem uma economia no ano de pagamento menor de tarifas, de pagamento menor de juros, e com o resultado, ele fica na comunidade porque a pessoa ou a empresa deixou de pagar, deixou de ter aquele gasto. Se ela deixou de pagar... Querendo ou não, você está gerando uma fomentação na economia local. Então, se ele economizou lá R$2.000, R$1.000, R$500, ou a cidade em si economizou R$100.000, aquilo ficou na cidade, ou aplicado na própria Credicitos, ou ele trocou o veículo, ou ele comprou uma casa, ele girou no comércio local. Então isso a gente fala muito que gera a riqueza do próprio município, né? Então é um círculo virtuoso muito grande. E outro ponto que eu acho que é muito amplo, que é importante dizer, existe um estudo internacional que em todos os municípios, e obviamente em todos os países que o cooperativismo está presente, especialmente nos municípios, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano daquela comunidade, ele é maior
do que se não tivesse cooperativismo. Então, o cooperativismo ele gera, inclusive, um desenvolvimento humano muito grande, não só na parte econômica, mas social, enfim. Aí a gente vai falar um pouco também sobre o Instituto. Porque o maior propósito é cooperar. Exatamente. A Credicitrus, ela opera semelhantemente a um banco. Posso ter minha conta, posso ter meu cartão de crédito, posso financiar meu veículo lá, tudo aquilo que um banco normal faz, mas com esse diferencial de juros menores e retorno. Exatamente. Basicamente é isso. E claro, a colaboração, a sociedade incutida, é isso. Exatamente, exatamente isso. Se eu quiser financiar meu carro lá, eu vou lá e sou Marcelo, vou financiar meu carro aqui, beleza. A juros menores. Exato. Nós temos, a gente chama de core bancário, né? Na verdade é a prateleira de produtos e serviços, seja um seguro, seja um financiamento de veículo, uma aquisição de um imóvel, toda a parte agro, que a Credicitrus tem o seu DNA no agronegócio, fortíssimo, né? Inclusive nós somos, no bloco de agro, nós temos uma participação muito grande nas regiões onde nós estamos, somos a maior, o nosso maior penetração está no agronegócio, né? Então toda a cadeia do agro, todas as linhas que um produtor de A a Z ele precisa na sua propriedade, seja de uma aquisição de uma simples ferramenta até de um grande investimento, independente da modalidade de aquisição de máquinas, equipamentos, enfim, do próprio investimento, do custeio da lavoura e também para outros ramos, o ramo da saúde, para as pessoas jurídicas, linhas para a atividade do comércio, né? Então, é muito amplo o portfólio da Credicitrus. Porque ela tem um comportamento hoje de livre admissão. Exatamente. Então, atende todos os públicos. Mas quando você fala, vocês têm tudo que um banco tem, né? Na verdade, a gente tem muito mais do que um banco. Porque a gente tem tudo que eles têm e mais o cooperativismo na veia, que é essa questão de gerar riquezas, de devolver as sobras para os cooperados, de transformar vidas, né? Que é o propósito do nosso instituto. Em percentual, Marcelo, de clientes cooperados, hoje o mais forte continua sendo o agronegócio. Muito forte. 50%, mais ou menos? Não, a gente pode dizer mais que pouco. uns 60%, 65%. Considerando a cadeia toda, passa de 50%. Passa de 50%. Sempre foi, nasceu... O outro percentual mesclado. Aí está distribuído entre a área de saúde, tem uma participação importante. O comércio, como o Soares colocou, que é muito forte também, né? nas comunidades, nas cidades. E tem nichos também, né? Às vezes você vai em uma região, tem algum nicho mais específico, né? Regiões mais próximas, São Paulo, por exemplo, você tem, apesar de ter agro lá, tem mais pessoa jurídica. Quando a gente fala do agro, né? Se a gente for entrar no detalhe da carteira do agro, ele é até muito maior que isso. Por quê? Nós somos um país agrícola. Nós estamos numa região privilegiada agrícola, né? Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, enfim. Mas quando você vê, fala, é da área da saúde, é do comércio, mas quando você vai entender o grupo familiar, acaba um percentual muito grande que tem uma empresa, mas tem uma fazenda. É um médico, mas tem uma propriedade agrícola. Então você acaba tendo um conglomerado agro muito mais robusto do que o agro puro, quando a gente diz que ele é só produtor rural. Tem aqueles exclusivos, né, que são do agro, mas tem todo um grupo familiar, vamos dizer assim, que acaba fortalecendo ainda mais, né? A agência digital, ela pode ter cliente do Brasil todo. Uhum. É isso? Isso. E já passam aproxima de 8 mil associados. 8 mil associados. Exatamente. Então, qualquer local do país que ele morar... É uma forma de você abranger outras regiões, lógico. Mas, principalmente, você dá a possibilidade daquele que está mais familiarizado com o mundo digital e se sente à vontade com ele, de operar sem necessidade nenhuma de ir a uma unidade. E curioso é que a gente tem lá o jeito Calil de fazer o relacionamento, porque o Calil, que é o nosso colega que está lá no PA Digital, junto com os outros colegas juntos, ele coloca nesse dia a dia, nesse jeito de fazer, aquilo que o relacionamento físico proporciona. Então fazer o digital também não é simplesmente digital, é ter relacionamento dentro do digital. E por isso que eu acho que a gente tem um sucesso ali, sabe? De conquista já de cooperados nessa modalidade, como você falou, pelo Brasil afora. Isso é comum já hoje, é uma realidade para nós. O Instituto Credicitrus,
Começou lá com aquela ideia do FIS, 2005 mais ou menos, 2004, e há 2 anos o Instituto existe, né? O Instituto é vamos dizer assim, o departamento social. É a alma. A alma do nosso negócio. Muito bem. André, você consegue, Rodrigo, colocar um filme aí que fala um pouquinho do Instituto? Por favor. É um filme ilustrativo que fala muito bem sobre o Instituto. Por favor. Para você, o que significa o amanhã? Para nós, do Instituto Credicitrus, o amanhã é uma nova chance de construir oportunidades e transformar vidas. Esse propósito está presente em todas as ações que realizamos ao longo de nossos 2 anos de atividades. O Instituto Credicitrus nasceu em 2019 e representa uma evolução das práticas de responsabilidade social da Credicitrus, uma cooperativa de crédito que trabalha para promover o desenvolvimento de seus cooperados e das comunidades onde está presente. Com atuação dinâmica e inovadora, o Instituto Credicitrus apoia, desenvolve e inspira e incentiva ações que promovem o desenvolvimento social, a valorização da cultura, a inovação na educação e a preservação do meio ambiente. Em nosso primeiro ano de atividades, mesmo com os desafios impostos pela pandemia, investimos mais de R$1 milhão em diversas ações que beneficiaram diretamente mais de 10.000 pessoas. E agora, ao completarmos 2 anos, chegamos à marca de R$2,5 milhões investidos, apoiando centenas de ações, beneficiando mais de 100 comunidades e impactando positivamente a vida de mais de 30.000 pessoas. Por meio do nosso propósito, incentivamos a profissionalização e capacitação de empreendedores. Apoiamos organizações do terceiro setor e estimulamos negócios de impacto social. Cooperamos com um mundo mais sustentável a partir do apoio a projetos de geração de renda e energia limpa e renovável, assim como ações com foco na destinação correta de resíduos sólidos. Com o objetivo de ampliar nossa capacidade de fazer o bem, criamos o movimento Juntos pelo Amanhã, uma iniciativa que ancora todas as ações desenvolvidas pelo Instituto Credicitrus, junto com parceiros que compartilham dos nossos mesmos ideais. E você, cooperado da Credicitrus, é responsável por fazer que todas essas ações se fortaleçam cada vez mais. A sua participação em nossa cooperativa impulsiona a nossa atuação. E assim, hoje, nós trabalhamos juntos pelo amanhã, acreditando no potencial de transformarmos o mundo quando cooperamos uns com os outros. Instituto Credicitrus. Construir oportunidades. Transformar vidas. O Instituto Credicitrus nasceu em 28 de agosto de 2019, representa uma evolução das práticas de responsabilidade social da Credicitrus. Seu marco inicial foi a criação do Fundo de Investimento Social, o FIS, em 2005, com o objetivo de direcionar parte das sobras anuais da Credicitrus para projetos sociais. O Instituto comemora 2 anos de existência, aprimorando 32 projetos, como diz o vídeo, e mais de 400 ações que beneficiaram diretamente aproximadamente 30.000 pessoas nos 98 municípios em que a Credicitrus está presente. Que milagre é esse? Conta esse milagre. É uma satisfação falar do Instituto, né? Ele ficou emocionado, ó. O olhinho dele está brilhando. Muito bonito. É bonito, né? Emociona de assistir. Emociona mesmo. Como você lembrou, né? Hoje está se falando de ESG aí, com uma frequência, e é necessário. Mas de 2005 para cá, o que se faz dentro da Credicitrus, desde a construção da governança, que já passa a fazer parte da cooperativa há mais de 5, 6 anos. Posso te interromper? Claro. Vamos deixar um gostinho de quero mais? Pode. Vou chamar um intervalo, André. O povo vai ficar bravo comigo na audiência, mas espera aí, o Valmir vai contar. Enquanto isso, dá tempo dele se recompor. Pode ser? Claro. Então, legal. Vamos para o nosso intervalo, a gente já volta rapidinho, eu leio mais comentários e aí você presta atenção na história do Instituto. Quão bem ele faz as pessoas.
Até já, fica aí. Salve, salve pessoal, aqui é o Rodrigo Gomes. E você que gosta de séries, filmes, desenhos e animes? Então confira toda sexta-feira nas redes sociais do Grupo Girassol Podcine, o programa onde nós conversamos sobre cinema, trazemos os grandes e últimos lançamentos da semana, tá certo? Então não se esqueça, toda sexta-feira no Grupo Girassol Podcine. Tudo bem, pessoal? Sou o Sander Ascencio do Diálogo. Quem cuida da minha aparência, né, melhorou muito a minha aparência, é o Kael. E hoje é dia de dar um retoque, mais um tapa na minha aparência. Vamos lá, colocando a máscara com todos os cuidados. Vem comigo. Obrigado, como sempre, cuidando bem da minha aparência. Se eu sou sucesso, você é muito mais. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Até mais, Sandro. Obrigado, pessoal. Um abraço. Olá, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Lu, do programa Lu Reveja. E eu estou aqui hoje para convidar vocês para assistirem ao meu programa todas as quartas-feiras aqui no Grupo Girassol. Nós estamos em todas as redes sociais e juntos vamos, através de pequenas mudanças, viver um mundo melhor. É isso que o programa da Lu quer transmitir a todos. Então, nos vemos, hein, às quartas-feiras. Tchau! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu e o Felipe estamos aqui passando para lembrar o quê, Felipe? Que toda terça-feira às 17 horas, boas notícias ao vivo. Ao vivo, a partir de agora o nosso quadro ganhou tanta força e tanta fama nas redes sociais que estamos ao vivo toda terça-feira às 5 horas, na próxima terça, mais um programa. Mas então, ao vivo aonde? Ao vivo aqui no Grupo Girassol, Felipe. Boa. O programa mais jovem, descontraído, leve e genuinamente descolado. É isso aí. Esperamos vocês aqui por boas notícias. Manda mensagens, interaja com a gente e as redes sociais estão aqui embaixo. E o que não pode esquecer? De comentar. Não, de se inscrever. Não. Isso Não também sei. é verdade. Sorriso. Até lá. Olá, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Lu, do programa Lu Reveja. E eu estou aqui hoje para convidar vocês para assistirem ao meu programa todas as quartas-feiras aqui no Grupo Girassol. Nós estamos em todas as redes sociais e juntos vamos, através de pequenas mudanças, viver um mundo melhor. É isso que o programa da Lu quer transmitir a todos. Então, nos vemos, hein, às quartas-feiras. Tchau! Olá! Um pouco. Muito bem, estamos de volta no nosso bom papo, nosso diálogo. Estou aqui com dois amigos, Valmir Fernandes Segato, Marcelo Soares. A família Credicitos está presente.
Eu me sinto muito orgulhoso, sabe por quê? Porque eu sou de Bebedouro, eu vi a Credicitos nascer. São 38 anos que eu vi essa empresa nascer e crescer com a força do cooperativismo e fazendo bem às pessoas. Então, o jornalista não tem que opinar. Como jornalista eu não opino, mas como ser humano eu posso opinar. Gosto demais da Credicitos. Pronto, falei, André. O André não gosta às vezes que eu falo certas coisas, Valmir, ele é meu diretor. Às vezes ele pega no meu pé, mas eu falo. A gente tem que ser humano, não é verdade? O que é padrão hoje? Não tem padrão. Padrão hoje é a gente se relacionar bem com as pessoas, respeitar o próximo, gerar algum resultado para ele, não atrapalhar a vida dele. Isso, é isso. Essa força do cooperativismo é muito importante, muito forte em Bebedouro, não é? Muito. É muito importante. Vou ler aqui um comentário do nosso amigo José Rolenberg Araújo de Castro. Ele é vereador lá em Santa Fé do Sul. Olha que comentário interessante. Boa noite, Valmir e Marcelo. Boa noite, Sander. Aqui em Santa Fé do Sul, a Credicitos é uma instituição que já está integrada com a nossa comunidade e com certeza faz a diferença em nossa economia. Importante destacar o ótimo atendimento e a parceria sempre presente com a nossa comunidade. Olha que bacana. Por isso que o dia que eu fui em Santa Fé do Sul, sendo um bebedourense, eu fui muito bem recebido lá em Santa Fé do Sul, como sou sempre. Temos aqui também o comentário da Natália, né? Natália Alexandrino, boa noite. Natália de Tabatinga. Obrigado, Natália, pelo seu comentário. A Márcia Silva, orgulho em pertencer. Olha, Márcia, que bacana. A Nadália Medeiros Bocato. A Natália Bocato, né? Nossa amiga aí. Boa noite, Sander. Parabéns pelo programa. Obrigado, Natália. A Patrícia Escarim. Ela é gerente de uma das unidades da Credicitos lá em São José do Rio Preto. Essa moça, Segato, é espetacular, impecável no exercício da sua profissão. Viu? Eu estou falando que eu conheço ela, né? Boa noite, muito sucesso. Obrigado, Patrícia. Temos mais comentários aí, André? Agora eu vou deixar o Segato falar do Instituto, tá bom, Segato? Tá recomposto? Ainda não. Ainda não? Conta aí o que é esse milagre, né? O que é fazer bem às pessoas, a Credicitos, através do Instituto. É a alma do negócio. É a alma do negócio. É a arma e a alma. É a alma. A alma. A alma. Isso, talvez início de 2019, 2018, eu acompanhava, quando eu cheguei aqui, muito do trabalho do FIS, como você falou, das ações sociais, né? E aquilo tinha já uma presença, uma participação histórica, desde 2005, como você lembrou, e sempre presente, né? A ação social cooperada, na sua história ali, construída em parceria em momentos com a própria Copercidos e a Credicitos, e depois ela começou a ganhar uma expressão, que a própria expressão da sua condição individual, ou seja, o que já estava sendo feito, precisava de mais luz. E a brilhante provocação do Sr. Marcos de falar, precisa pensar num formato. E isso lá para o início de 2019 começou a ser pensado, discutido internamente, e o formato fosse fundação, fosse associação, ele iria acontecer. O formato instituto foi fruto de pesquisa, de entender o melhor jeito de fazer. Mas, na verdade, como a gente chama talvez numa linguagem mais de mercado, né, foi um spin-off. Foi você construir algo dentro e ele hoje ganhar vida própria. Porque ele já fazia internamente tudo que era uma vida própria e que estava ligado ao cooperativismo, associativismo e de forma presente com o ESG, que hoje é muito falado, desde 2005, né? Agregando aí governança ao negócio, como ele funciona já atualmente. Mas em 2019 talvez a gente não tivesse a percepção de que em 2 anos ele estaria hoje com corpo, alma, tudo presente, né, fazendo parte do dia a dia e tendo esse impacto, como você falou, da quantidade de ações, projetos, movimentos e representando a Credicitos ou participando enquanto Credicitos naquilo que a gente chama da essência, que é a alma. À frente dele, a Tereza faz um trabalho maravilhoso, nossa equipe lá, né, Tereza? Uma equipe com os meninos ali, o Gledson à frente de toda a gestão. Também uma alegria, né? Gledson. Um colega que atuou a vida toda dentro da cooperativa. Podia ter outros ali, a gente pode nomear vários aqui que estariam representando bem, fazendo o trabalho pelo Instituto, mas ele casou com o projeto, representa, gerencia e cuida dele,
junto com as meninas, né? A menina Carol, o Daniel, a turminha que está ali no dia a dia, né? E também a gente vai vendo que no dia a dia, a turminha hoje, que era 4, 5 ali, hoje tem na ponta uma representação e um apelo e um apego de cada um que está no PA. Por quê? Começou a entrar naquele ciclo virtuoso que o Soares falou, que eu falei. Quando você vai para a ponta, você faz a ponta acontecer, o cooperado percebe, a comunidade entende o resultado socioeconômico devolvido para a sociedade, que retroalimenta aquele 1,5% que vai para o FIS e que volta de novo para a comunidade. Esse ciclo virtuoso, a hora que ele acontece, ele é mágico. Ele transforma a cidade, transforma as comunidades, transforma as pessoas. E transforma na essência mesmo, naquilo que impacta diretamente. No intervalo você estava comentando sobre Pedregulho, em algum momento você passou lá e está vendo um impacto enorme. Sim, uma açãozinha muito pequena de pessoas que ajudam aqueles que passaram por situação que exige cuidado continuado, pós-cirúrgico, pós-operatório, pós-AVC, etc. Precisava de um pequeno apoio, muito pequeno, acho que foi R$11 mil lá no valor, mas que impactou severamente 50 ou 60 pessoas que não tinham nenhuma condição de receber esse tipo de tratamento. Pedregulho reconhece isso numa cidade pequena, né, 20, 30 mil habitantes, como sendo um ato de que fez aquele ciclo virtuoso rodar. Eu lembrei de Pedregulho porque você comentou num intervalo aqui, mas poderia citar outros aqui, em São José do Rio Preto, em Marília, as ações que vinham acontecendo, incluindo aquelas que proporcionaram redução dos custos operacionais de um asilo, por exemplo, quando você implementou a sua energia fotovoltaica, dando independência e redução de custo, é de um impacto magnífico. Inclusive um projeto piloto que a Credicitos começou aqui, não sei nem se era instituto, mas acho que ainda era FIS, né? Foi... Na época da ação social. Ação social. Foi a Vila Vicentina, né? Exatamente. Que foi um sucesso e que Exatamente. ajuda muito essa instituição. Exato. E que ajuda tantas pessoas há tantos anos. Isso é importante. Você comentou desse projeto e o Valmir comentou sobre a energia fotovoltaica, né? A Credicitos foi a pioneira no cooperativismo a lançar linha de crédito para aquisição e financiamento de energia fotovoltaica, comprar as placas e fazer as instalações para economizar energia, né? E, inclusive, uma das pioneiras no sistema financeiro nacional. Quando a gente lançou, teve um grande banco que fez uma ação de marketing nacional, muito impulsionado por uma ação que nós fizemos, e hoje a gente tem uma carteira de financiamento de energia fotovoltaica muito robusta. Então, quando se fala em ESG, até aproveitar o momento aqui, o Valmir comentou algumas vezes, o selo, né, ESG, que está muito se comentando, e na verdade ele é representado por 3 blocos, né, o bloco do meio ambiente, o bloco social e o bloco da governança. E a Credicitos, ela já tem, por essência, o ESG, né, desde a sua origem, até passando pela construção da sua matriz no novo prédio, em 2013, ele ganhou um selo Aqua, né? Esse selo Aqua é o que representa o que há de mais perfeito numa construção física relacionada ao meio ambiente, de captação de água, de reuso. Então, desde lá de 2013, que a sigla nem existia, desde os primórdios da Credicitos, a parte social, e também essa parte de governança, que ela foi aperfeiçoada nos últimos 8 anos, 6 anos, mas ela já existia de um formato dentro da cooperativa que agora foi se organizando e, inclusive, nós recentemente criamos uma diretoria voltada para governança, riscos e compliance, que, inclusive, faz esse pilar da governança do ESG, né? Porque a gente fala ESG aqui, o público fica imaginando o que é esse ESG, né? Futuramente, a gente já está vendo isso, o próprio consumidor, as empresas que não estiver ligada nesses pilares, elas vão deixar de existir, porque os novos consumidores querem saber, né? Eu estou aplicando um recurso numa instituição financeira, mas ela pensa no meio ambiente, ela pensa no social, ela tem uma governança robusta, ela é séria. Então, hoje, os jovens, eles questionam muito onde eles estão comprando,
onde eles estão se relacionando, eles querem saber se a empresa é ESG. E a Credicito sempre foi, e agora com o Instituto está ficando mais claro e transparente possível nesses pilares, né, Valmir? Exatamente. O Soares fez um resumo muito legal e a gente está vendo impacto hoje na conscientização ESG global. A hora que a gente escuta lá uma notícia que a crise energética na China Na verdade, Valmir, está causando... pessoas conscientes, desculpa te cortar, ninguém mais quer destruir o planeta. Nós estamos pisando aqui. Então, precisa ser uma preocupação constante de todos nós. Perfeito. E vivermos assim, melhor em todos os sentidos. Sander, o impacto, a hora que as empresas na China estão resolvendo colocar o ambiente na pauta da discussão e na construção do seu negócio, ele está inclusive refazendo as cadeias, criando inclusive impactos importantes globais. Então nós estamos falando que esse movimento, o Soares colocou ESG, você está dando rótulos e siglas, na verdade isso tem que estar incutido dentro das pessoas e da organização, que é isso do histórico Credicito nascido assim, entendeu? Só que o pilar só ambiental, social ali, ele precisa também permear mais um pouco, e aí é onde os 4 pilares que o Instituto foi feliz em conseguir equilibrar e harmonizar. Além deles, o cultural, ele precisa estar sempre vestido no dia a dia, a nossa cultura. Cuidar do nosso passado, olhar para o nosso futuro como culturalmente preservado, aceito, estabelecido. E além disso, aquilo que além do social já faz, mas formar pessoas. Tratar de forma que a educação esteja presente para formar a base. A gente tem um lema lá que a gente contrata estagiário para virar CEO, tá? Ou seja... Você não quer me contratar, não, aos 50 anos de idade? Como estagiário. Tudo bem, tá aceito o desafio. Porque vamos formar um novo CEO. A gente fala isso de uma forma, pode ser uma brincadeirinha, etc. Tal, mas quando você gera excedente de pessoas, e o Instituto tem essa consciência, naturalmente que os departamentos, o RH, as estruturas departamentais, elas são necessárias e ela faz o projeto todo acontecer. Nós temos um RH robusto, forte, que sempre pensou e continuará pensando em construção da nossa estrutura. Mas no Instituto Olha o Ser Humano, ele enquadra a terceira esfera que envolve o lado da construção de pessoas. Não somente no departamento, não somente o cuidado e formação dos indivíduos que trabalham como os nossos colaboradores, mas a hora que você expande isso para a sociedade, o indivíduo sai do departamento e das pessoas e entra no ciclo de formação de gente para a sociedade. Nessa visão, para se ter ideia, essa semana inauguramos a primeira aula de um programa com a Fundação Getúlio Vargas, patrocinado pelo nosso Instituto e gerido e cuidado pelo nosso RH, que vai atingir quase 200 colaboradores em formação entre MBA e pós-graduação. Sensacional. Isso representa mais de 15% do nosso quadro. O que nós estamos dizendo aqui? 15% do nosso quadro recebendo um nível de formação desse tamanho, dessa proporção, dessa magnitude, é para formar, sim, novos diretores, não só aqui na Credicitos. E a replicação disso? Exato, porque isso vai abranger, quando você gera excedentes, uma sociedade melhor lá na frente. Sem dúvida. Além disso, os programas com o SEBRAE, os programas com a própria GV na formação do MBA para associados, o empenho de fazer formação de pessoas, ele é um pilar extremamente forte e bem sucedido dentro do Credicitos, do Instituto do Credicitos, mas não só o próprio pilar educacional. O pilar social, o pilar cultural, né? Onde a nossa, por exemplo, a Orquestra de Ribeirão Preto, quando a gente patrocina, a gente está preservando a cultura de mais de 100 anos na nossa região. Entre outras ações culturais que a gente também participa. Mas aquela que se destacou ano passado foi aquele pilar que cuidava do social na época da pandemia. Quando nós fomos lá e tentamos proporcionar um pouco mais de cuidado, quando fez várias doações de kits de sanitários, no começo daquele momento mais agudo, né, da pandemia, você tinha que fazer algumas coisas, movimentar, então energias foram canalizadas para ali. O próprio patrocínio de um extrator de DNA e RNA para aumentar a testagem, através da Unesp, quando nós fizemos uma parceria com a Unesp. Foi entregue para a Unesp. Foi entregue para a Unesp, em Botucatu, para fazer. Isso aumentou a testagem, a possibilidade de aumentar os testes.
Então, essa percepção e essa sensibilidade, ela não está só em 4, 5 pessoas que estão nisso, está representada nesses 1.200, que todo dia fica pensando nisso. É por isso que é a alma, entendeu, Sander? E não é um comportamento egoísta, né, Valmir? Ele é legítimo. Ele é legítimo. Ele é natural. Natural. Ele é voluntário. Esse é o formato do dia a dia que o Instituto tem. E ele é um formato, eu volto a dizer, o Gladson é um gênio, né, no jeito de fazer o dia a dia, porque é uma coisa atrás da outra. E tem novidades aí que eu não vou dar spoiler aqui. São situações sociais diferentes, né? Com certeza. Estamos lidando com vidas, com gente, não é verdade? Você vê que quando a gente fala de gente, a gente permeia por tudo, Sandro. Por tudo. O Instituto permeia por gente, o Soares está na equipe dele, permeia com gente. A hora que a gente senta para conversar com o cooperado, a gente permeia por gente. Ou seja, se a gente não cuidar de gente, a gente não cuida de negócio e não cuida da sociedade. E falar de gente, né? Eu estou ansioso para responder uma pergunta que está aqui para nós, né? De alguns ouvintes. Quando a gente está falando de gente... Posso fazer a pergunta? Pode. Tá ali, ó. Qualquer pessoa pode se tornar um cooperado Credicitos? Como se tornar um associado? Sim, qualquer pessoa pode se tornar um associado Credicitos. Nós somos, como você disse há pouco, de livre admissão. Quando se fala de livre admissão, qualquer pessoa física ou jurídica, pessoa jurídica de qualquer porte, pode se associar na Credicitos, independente do seu setor de atuação, e na pessoa física também independente da sua atividade, seja agro, que é o nosso forte, mas qualquer outra atividade profissional. Isso já há alguns anos, né? A gente tem todo o público. E para se tornar um associado, Sandra, é muito simples. Basta procurar a sua agência mais próxima ou através dos canais digitais. Então, hoje a gente consegue fazer uma associação 100% digital através da plataforma e agora com o Léo, né? Nos E é rápido, Marcelo? Rápido. Rápido, bem rápido. Bem rápido. No digital é bem simples. Os documentos básicos, né? Uma checagem simples ali também, eletrônica e enfim. Porque hoje a gente escuta muito das pessoas o seguinte: eu fui lá no banco X, porque pediram para abrir a conta lá, entrei no emprego, aí pediu para abrir a conta no banco X, que tem convênio lá. Meu amigo, 15 dias para abrir a conta, 10 dias para abrir a conta. E às vezes o negócio é emergencial. Ele já desistiu, né? Não, ele falou, não dá trabalhar assim, né? Então, por isso que eu perguntei, Não, rápido? é ágil, com certeza. A gente tem agora, com todo esse crescimento tecnológico, cada vez mais ágil, né? A ideia é de cada vez estar mais ágil e seguro, né? Para preservar toda a solidez da cooperativa, que é um pilar muito forte da cooperativa, a sua solidez, né? Mas voltando um pouco na questão de gente que faz uma relação com essa questão de associação, todas as vezes que a gente conversa com algum fornecedor, algum interlocutor da Credicitos que ainda não é um associado nosso, seja às vezes um contrato ou qualquer parceria que a gente venha fazer, que a gente vai explicar um pouco sobre a Credicitos, quando a gente está no meio da conversa, a gente ouve 100% das vezes. Eu já sei o que ele vai te falar. Como que eu faço para me associar? Não precisa falar mais nada. Eu quero me associar. É isso. É isso aí, sem você terminar. Então, por que não me falaram isso antes? Eu não sabia que o cooperativismo era isso. O Banco Central, inclusive, vem incentivando muito para que o cooperativismo ele aumente o seu share, a sua participação de mercado. Hoje está aproximadamente... É a sexta ou é a quinta participação? Sexta. Hoje, nós estamos aí aproximadamente com 12% de participação de mercado. Existe uma intenção, uma tendência, inclusive até o Banco Central nos cobra, no bom sentido, né, que a gente chegue nos 20% o quanto antes. Por que isso? Porque quando o cooperativismo chegar nos 20%, nos 25%, 30% de participação de mercado, vai sobrar mais recursos para a sociedade, porque o resultado social e econômico vai e aquela máxima que eu falei do IDH, a sociedade vai ficar mais empoderada e mais desenvolvida, com certeza absoluta. Nos países em que o cooperativismo ele é a principal instituição em relação aos bancos privados, são países de primeiro mundo. A gente pode citar o exemplo do Canadá, a gente pode citar o exemplo da Alemanha, a gente pode citar o exemplo da Holanda, o exemplo da Suíça, que são países onde a resposta que vem de um consumidor de instituição financeira é o banco cooperativo, é a instituição cooperativa, em relação ao banco privado. No Brasil, a relação ainda é ao contrário. As pessoas pensam primeiramente no banco privado por
desconhecer tudo isso que nós estamos falando. Por isso que quando a gente vai conversar com alguém, ela fala, o que eu faço para me associar, né? Eu acho importante, nós que somos profissionais da comunicação e os veículos de comunicação, darmos voz às instituições cooperativas de crédito para que eles expliquem o modelo, para que você tenha acesso a essa informação. Por isso que eu convidei eles para vir aqui. Eu ainda falei assim para a Elaine, né, assessora de vocês, eu quero dar voz a eles. A gente não quer atrapalhar o negócio de ninguém, não. Temos nada contra os outros bancos, tem sol para todo mundo. Faz parte, né? Faz parte. Agora, o modelo cooperativista, ele é sensacional. Tem que falar, tem que E divulgar. tem que dizer isso. Então, é importante. Por quê? É bom para a Credit Citrus que você tenha conta lá? É, mas também é muito bom para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também sou cooperado da Credit Citrus. Logo quando a Credit Citrus começou a iniciar as suas atividades aqui em Bebedouro, eu fui lá e abri a minha conta. Hoje está o número 100 mil e alguma coisa, não está o número de conta? 160 mil associados. 160 a minha é 4 mil e alguma coisa. Então, é isso aí. Você vê tanto tempo que só gera benefícios para a gente. Então, assim, pessoal, eu não estou fazendo propaganda da Credit Citrus, eu estou falando como um cooperado, um cliente. Minha movimentação é de uma pessoa simples, comum, mas vale a pena. Vale muito a pena, e você citou num ponto que a gente não abordou aqui, que é um grande pilar do cooperativismo, especialmente da Credit Citrus, que ela tem um programa chamado Viva Bem Plus. Né? Esse programa, ele quando você citou que foi o cooperado número 4.000, por exemplo, quando você atinge 65 anos de idade e 10 anos de associação, todo o seu capital que foi acumulado, seja através de devolução de parte das sobras ou da sua própria movimentação que você fez, parte dos juros pagos que você acumulou ao longo desse tempo, ele é revertido como se fosse um complemento da sua aposentadoria. Então você vai ter aposentadoria governamental, você vai ter aposentadoria que você, através de uma previdência, que a própria Credit Citrus tem também, e também esse pilar do capital que ele é convertido para o cooperado, devolvido para ele nesse momento tão importante da vida nossa. E que no mercado financeiro normal, se você não fizer uma previdência privada, né, ele disse que a Credit Citrus também tem, além do retorno do capital, mas se você não fizer, você não tem isso. Né? Então eu estou aí contando com a minha aposentadoria aos 65 anos. É só fazer uma conta simples. Se você tem um pacote de tarifa de conta esse dinheiro que está acumulado no meu capital social lá, ele ia estar aí disperso no mundo já. Podia estar pagando tarifa. É uma conta muito simples de se fazer, porque você pode aumentar o seu capital de forma voluntária. Além de todo esse retorno, de parte dos juros pagos, das próprias sobras que volta, você pode, de forma voluntária, aplicar um valor no capital. Posso falar o que eu faço? Sim. É uma experiência minha. Estou falando, eu vou contar para vocês. Todo mês eu autorizo descontar R$50 da minha conta e depositar no meu capital social. Todo mês. Voluntário. R$50. Não é o valor, né, e você que faz vai pelo pesar. agendamento, né? Você vai lá, agenda e deixa ele automático. Não, eu autorizei na agência você lá, pode fazer faz muitos anos, está autorizado, automaticamente o sistema vai lá, pega R$50 da minha conta corrente e joga na minha conta no capital social. E você pode gerenciar a sua conta capital no próprio mobile, você tem lá todo Aliás, todo eu nem vou mais em banco para quase nada, a não sei se tiver que depositar algum dinheiro em espécie. Eu controlo a minha conta todinha aqui pelo celular. É premiadíssimo o mobile. Não, sensacional. Se eu quiser entrar agora aqui e ver o quanto eu tenho, Felipe, de capital social lá, eu vou lá, extrato o capital social, está na minha mão, atualizadíssimo. Então, ou seja, cooperado, você quer saber quanto que você tem de din-din lá como cooperado, você tem acesso na tua mão. Ou fazer uma conta simples no banco tradicional, quanto você está pagando de tarifa de manutenção de conta, de 30, de 50, de 100, de até às vezes mais. Se você não estiver aplicando na Credit Citrus no capital social e pagando essa tarifa no banco, faz a conta ao longo de uma vida. Até dever no juro do cheque especial na Credit Citrus, você sai ganhando. Ou eu estou errado? O juro você volta para o seu mesmo, capital né? de volta. Sem dúvida, é isso mesmo. Olha, o nosso papo está muito bom. Eu vou fazer uma última pergunta e depois eu gostaria que vocês tivessem liberdade para falar, de repente, o que eu não perguntei, mas o que vocês querem falar. O cooperativismo no nosso Brasil, ele é novo. Temos aí 40 anos aproximadamente, de um modo geral. Cooperativismo de produção e de crédito. Se aproxima dos 120.
120? A primeira cooperativa que foi fundada para mas com mais sucesso. Sim, a percepção de 50, 40 cooperativo anos de é crédito. quando ele teve mais presença. Mais presença, né? Mas como período de fundação, o Padre Amistade, lá no Rio Grande do Sul, fundou a cooperativa pioneira e deu muita luz, que é pouco, assim, até comentado na história de cooperativismo, mas até porque nossa região abraçou o cooperativismo nesse período de 50 anos para cá. E lá no Rio Grande do Sul, o Paraná, ele já é mais sedimentado e mais histórico. Mas isso que você comentou de histórico do cooperativismo... Como exemplo, por exemplo, uma cooperativa de produção, temos lá no Sul, por exemplo, a Aurora. A Aurora, Cooperativa Lar, Coamo, a Copercítrus aqui, que é um sucesso nosso aqui, uma das maiores do Brasil. Tudo isso mostra que o cooperativismo ele ainda está, como o Soares falou, com 10% engatinhando. O cooperativismo de crédito. Talvez o de crédito é mais percebido, porque ele tem essa participação social e societária muito presente. As cooperativas de produção, muito percebidas, porque elas movimentam o agronegócio, que pesa quase 30% da balança comercial do Brasil. Além disso, você tem N tipos de cooperativas. Então, assim, o formato OCB, né, que congrega todas as cooperativas, ele faz o trabalho de multiplicar, de fomentar e tudo mais. Mas no cooperativismo de crédito, como você falou, 120 anos, nós falamos aí, já desde o princípio lá no Sul, talvez lá você vai ver 5, 6, 7 gerações. E nós aqui, Credicitos, já estamos com 5 gerações. Isso é que é interessante, sabe? Hoje nós temos associados que são aqueles filhos de associados que abriram a sua associação. Conta na fundação. Quando nasceu. E ali começa já a fomentar isso. Acho que você falou que nós vamos caminhar para dizer, mas uma das coisas que a gente precisa trabalhar fortemente no cooperativismo, isso em geral, é como a gente comunica o cooperativismo. O que a gente brinca lá, a gente normalmente prega para os convertidos, né? A gente precisa achar os que não estão convertidos, né? É verdade. Os meninos aqui, se eles se convenceram o suficiente para ir lá na Credicitos amanhã e se associar, né? O que nós estamos dizendo? A gente tem que multiplicar isso, né? O cooperativismo também é top, né? Sem dúvida. Então ele pode ser relembrado de forma comunicativa como uma forma, um formato que gera para a sociedade mais ganhos daqueles que você tem dos formatos associativistas ou de negócios convencionais. O tema de comunicação é o grande desafio, talvez, ou um dos grandes desafios que a gente tem, como cooperativistas. A Credicitos tem uma característica diferente, especial. Essa proximidade, por exemplo, do diretor-presidente executivo, do diretor de operações, do diretor de tecnologia, da diretoria executiva em si, do corpo de diretores, essa proximidade com o cooperado, com a sociedade, diferente de outros bancos. Respeito também os outros bancos, mas essa proximidade, por exemplo, eu convidar você, diretor-presidente executivo, CEO da Credicitos no momento, e você vir aqui no nosso programa, o Marcelo, diretor de operações, ou seja, vocês também estão vendo nisso uma oportunidade de levar a conhecimento público o bom trabalho que a Credicitos faz. Isso é um diferencial. E eu vou explicar por quê. Como jornalista e comunicador, a gente percebe nas grandes instituições que elas crescem, né? Que bom que crescem, que geram resultados para a sociedade. A diretoria cresce e se afasta das pessoas. Ficam distantes, sabe? Tudo bem, tem que haver um cuidado, uma questão até de segurança, mas, gente, as pessoas estão indo no caminho contrário. Nós estamos vivendo na época de relacionamentos, de proximidade, de falar olho no olho. Eu estou aqui, temos toda essa tecnologia, mas se você precisar de mim, eu estou aqui. Ou eu estou errado? Sim, está correto. E a gente percebe isso na Credicitos, né? Essa proximidade com as pessoas. E você cruzar, encontrar com o presidente, com o diretor de operações no estacionamento da Credicitos, um cooperado. Bom dia, o senhor está bem? Como é que vai o senhor? O senhor está bem? Está tudo bem? Está sendo bem atendido? Isso parece simples, Marcelo e Valmir, mas é de uma profundidade enorme. Entendeu? Sabe? Eu acho que o grande erro das instituições que crescem muito é perderem a proximidade humana com as pessoas. E isso a Credicitos tem ficado muito atenta, né? De ouvir o seu cooperado, ouvir o seu colaborador. A prova disso é o café com o presidente. Claro, no período da pandemia, isso não pôde acontecer,
Mas aconteceu digital. Digital, né? Aconteceu digital. Mas acontece até hoje. Mas o fato, por exemplo, de você levar o cooperado, você levar o funcionário, escolher lá uma equipe, tal, uma quantidade de funcionários, e levar para tomar um café com a diretoria e dizer para ele assim, fala, pode chorar, ou eu estou errado, não é assim? É isso mesmo. Então pode falar, fala tudo que você sente, o que está Esse movimento tem que acontecendo. ser feito com o cooperado, lá na comunidade, se encontrar, fazer. Nós temos outros modelos digitais aí de encontros e webinários que são sucesso até hoje. Falamos de água, falamos de PJ, falamos de vários. O Soares está sempre presente lá, o Sávio está sempre presente, o Martins, a Denise, a gente está sempre presente com um grupo de associados, falando para outros associados em seu grupo, né? O primeiro webinar que nós fizemos foi naquele momento agudo da pandemia, que nós convidamos alguns produtores, né, de algumas atividades. E me lembro dos produtores de flor, né, Soares? Sim. Que passaram uma sensação de falar, quebramos. E aí, como vamos fazer? Quem que vai comprar flor, né? Quem vai comprar flor agora? Eu não vou falar, pode... Não, mas pode falar. Até nesse sentido de como você leva a flor para o ato mais difícil, né? Ele estava prejudicado, porque como você fazia logística, como é que você fazia entrega. Questão da... Era o problema de cadeia. Né? Você fala, vai para o ato fúnebre. E é verdade, ele também vai, a flor também vai lá. Mas o problema da cadeia no momento, que explodia com seus problemas, lá no webinar, eu me lembro do cooperado nosso lá de Olambra, né? Ele comentando, ele falou, nós temos um mega desafio, refazer a cadeia de flores. Você fecha a engrenagem, né? E nós estávamos lá nesse momento para... Estou aqui. Exato. O que eu posso fazer para te ajudar? Exato. É essa a postura. Exatamente. E como fazemos? Para manter, fomentar o relacionamento, aumentar a nossa participação. Eu acho que isso que você está falando de relacionamento, seja digital ou seja físico, ele está no nosso DNA. Nós temos que praticar sempre. Eu estou vendo um comentário aqui do Thiago Sartori Costa, né? E aí um dos veteranos da Credit Citrus, está na área de inovação, né? E ele disse aqui o seguinte: Sander, parabéns pelos entrevistados. Aquele projeto do Vale do Silício, como é que ele está? Ele está apenas em repouso? Repouso, lógico. O Vale do Silício foi um projeto, uma ousadia, vamos falar, né? Onde a gente estava naquele momento percebendo que o nascedouro no Vale do Silício dos desafios de TI, desafios de inovação, de vários negócios que estavam surgindo, ele poderia ser exponencializado ou até mais aproveitado aqui dentro da Credit Citrus para gerar vanguarda de negócios, vanguarda de oportunidades para entrar diretamente no nosso cooperado de forma mais rápida ou primária. Ou seja, ir para lá era para fazer essa colheita. Aprendizado. Aprendizado. Foi feito. O Henrique foi o primeiro. E nós fizemos de uma forma que podia se dizer assim, é um pouco maluco? Mas ele tinha que aprender com isso. Nós tínhamos que criar um know-how nisso. O que era o know-how? Ele sai daqui, vai com o seu passaporte convencional, se estabelece, cria infraestrutura própria, aluga um cowork e começa a visitar, abre porta. Aquilo que é o mais complexo de fazer, que é você iniciar do zero. Foi feito até que a pandemia, né, expulsou o Thiago, ele pegou o último voo lá de Palo Alto, de volta para o Brasil, quase na asa do avião, literalmente. Meu Deus. E fez um stand-by, nós fizemos um stand-by. Mas nós não paramos de fazer o trabalho de inovação. Igual nós tivemos em coworking lá em Vale do Silício, nós ainda estamos presentes no coworking do Inovabra, junto com o Bradesco em São Paulo, que é uma idealização do Bradesco. O Novo Lab aqui, que tem uma participação de vários bancos, inclusive o Santander e a própria UFSCar aqui em São Carlos. E temos equipes lá dentro, fazendo esse trabalho. Mas o tema de inovação, ele não funciona só nessa percepção do Vale do Silício ou dos hubs, não. A inovação que foi muito trabalhada na Credit Citrus é a transformação das pessoas. Esse é o grande tema, como inovar com as pessoas. A inovação às vezes acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, da nossa mente. Ela só se externiza, né? Só vai para fora depois, né? Exato. André, tá acabando, André? Que pena, hein, André? Nosso papo, como dizem os nossos irmãos mineiros, que eu gosto dos mineiros, nosso papo tá tão bom, pena que tá acabando, né? O João Paulo de Oliveira Carrijo, excelente bate-papo. Ô, meu irmão, agradeço pela sua audiência.
Olha lá o recado do meu diretor lá, ó, Valmir Segato e Marcelo. Sandra agradece a participação do Valmir e do Marcelo e as considerações finais. Poxa vida. Olha, Valmir e Marcelo, muito obrigado pela participação de vocês. Deus continue abençoando e guardando o trabalho de vocês, de todos da Credit Citrus. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um fã da Credit Citrus, desde a sua fundação, né? Eu tive a honra, o prazer de conhecer o Sr. Leopoldo, o Sr. Walter, todas as pessoas que passaram, que estão lá, conheço, sei que são pessoas sérias, idôneas, bem intencionadas, porque senão não estariam lá. E parabéns por esse trabalho de pensar à frente do seu tempo, de pensar nas pessoas, claro, caminhando com a tecnologia, mas não esquecendo do ser humano. Muito obrigado por vocês fazerem muito bem à sociedade do Brasil. Muito obrigado mesmo. Vocês serão sempre muito bem-vindos no meu trabalho, no nosso programa. Onde a gente estiver, se vocês quiserem, nós seremos sempre bons parceiros. Nós que agradecemos, né, Valmir? Obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Obrigado, Sandra. É sempre um prazer estar com você. Prazer a gente é sempre nosso. fala de coisas boas. Boas. Nós somos os suspeitos para falar da Credit Citrus, né? É verdade. Mas nós temos esse amor em comum, né, Valmir? Amor em comum, né? Mas o recado final é: as pessoas passam, as instituições ficam. É verdade. Nós temos que fazer o nosso trabalho hoje, que foi feito por bons colaboradores atrás e que chega nesses resultados e futuramente, com certeza, outros têm que vir aqui e continuar esse lindo trabalho que é a Credit Citrus. Sensacional. Quando o Valmir chegou hoje aqui, eu vou contar para vocês, antes da gente ir embora. Falei assim, Valmir, tempo passa, você ganha mais cabelos pretos e eu mais cabelos brancos. O que está acontecendo? Que segredo é esse? Bondade sua. O Marcelo não tem nem um cabelo branco, ó. Olha, nem a barba branca. É um privilégio, né? É um privilégio, né, Marcelo? É porque ele é mais novo que a gente, né, Valmir? Também, não tem dúvida, bem. uns 25 pelo menos. Puxa vida. Pessoal, muito obrigado. Agradeço de coração. Pessoal, vocês que ficaram conosco, família Credit Citrus, a diretoria, todos os nossos amigos, espectadores. Felipe, obrigado, parabéns pelo seu bom trabalho sempre, parabéns pelas artes, pelo vídeo da chamada. Andrezinho, muito obrigado, meu diretor, meu cunhado, meu amigo. Mariana, parabéns, a estrela do diálogo. Rodrigo, meu amigo que apresenta o Podcine todas as quintas-feiras, né? Sextas-feiras. Que hora mesmo, Rodrigão? Às 5 horas da tarde. Normalmente esse horário eu estou na estrada, mas eu assisto depois, né? Tem certeza. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e é isso, né? O maior propósito é cooperar. Acertei quando eu escolhi esse como tema do nosso diálogo, Valmir? Muito. Muito, né? Muito. Na veia. Muito bem. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Na quinta-feira, dia 21 de outubro, às 19h30 também, vamos receber no nosso programa o Fabrício Taveira. Ele é aqui de Barretos, né? Morador aqui de Barretos. E ele tem uma história incrível de superação. O Fabrício, esse moço, bom, eu vou deixar com que ele conte aqui. O tema do nosso diálogo vai ser o seguinte: desistir jamais. Tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem. Muito obrigado.